Olá, estudantes, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou professor de História e na aula de hoje nós vamos falar sobre identidades, culturas e tempos. Bom, o que isso significa? Na área das ciências humanas e sociais aplicadas, esses elementos, identidade, cultura, tempo, eles são essenciais para a compreensão dos eventos políticos, dos eventos sociais, dos eventos filosóficos, antropológicos, econômicos. Então, ou seja, são termos que a gente utiliza bastante no entendimento, tá, das questões que concernem aí a área das ciências humanas e sociais aplicadas. Bom, a habilidade das ciências humanas e sociais aplicadas 101, ela pede que você analise e compare diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens. Aí nós estamos falando de textos, imagens, arquitetura, tá? São exemplos de linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Por isso que a gente vai começar esse ano letivo, essas aulas, com uma sequência em que vamos traçar aí o que significa identidade ou identidades, o que significa cultura e culturas e o que significa o tempo e os tempos, porque a gente tem a identidade que é pessoal, nós temos a identidade coletiva, social, cultural, temos a cultura que é ligada ao território em que nós habitamos, assim como também temos aquela cultura que vem da faixa etária que a gente está naquele momento. E o tempo, a gente também tem variação, a gente tem tempo cíclico, tempo indeterminado, tempo cronológico, histórico, geológico. Então a gente vai passar por esses conceitos porque eles são importantes para desenvolver tanto essa habilidade, que é a 101, como também as outras habilidades que compõem a área de conhecimento das ciências humanas e sociais aplicadas. Então nós vamos começar com o conceito de identidade. Primeiramente, a gente pode dizer o quê? Identidade é a qualidade idêntico, é o reconhecimento de que o indivíduo é o próprio indivíduo, ele é ele mesmo, tá? É o conjunto de caracteres particulares que identificam uma pessoa. Então, cor de olho, cor de cabelo, o corte do cabelo, a curvatura do corpo, altura, peso, essas questões, elas são marcas identitárias de uma pessoa, tá? Depois disso, o que caracteriza também a identidade da pessoa? A própria personalidade dela, tá? Como que ela reage à existência, ao meio em que ela vive. Bom, então a gente vai ter, além dessa identidade que é do eu, que é do indivíduo, nós temos aquelas identidades que fazem parte do nosso cotidiano e que a gente se adequa de acordo com esse eu. Tá? Nós temos a identidade social, que é a identidade de classe, por exemplo. Então, o pertencimento de classe, a que classe social que eu estou, que eu vivo, que eu vim, isso determina comportamentos. Nós temos a identidade cultural, ou seja, a língua, a região que eu moro, os traços alimentares dessa região, as festividades dessa região vão determinar os meus gostos, as minhas vontades, as minhas relações cotidianas. Tá? Nós temos a identidade visual, que é a questão se eu pinto o cabelo, o tipo de roupa que eu visto, se eu pinto a unha, se eu deixo a unha grande, se eu deixo a unha pequena, se eu uso algum tipo de utensílio, como por exemplo um anel, uma pulseira, um relógio. Nós temos a identidade falsa, que é o falseamento da identidade. Por exemplo, quando a gente falseia o documento de identidade, ou quando passamos a ser uma pessoa que a gente na realidade não é, fingindo ser quem nós não somos. Então a gente tem essa identidade falsa, que é aquela identidade que a gente usa para trapacear em algum momento ali, em algum aspecto. Bom,
Então, falamos dos tipos de identidade, né, e o conceito primordial aí da identidade. Aqui a gente tem, né, nessa fotografia indígenas maias, né, da região do sul do México. Então, a indumentária é uma marca identitária, né, a vestimenta é uma marca identitária, a própria arquitetura da habitação é uma marca identitária desse povo, tá? E a fisionomia, né? O tipo de cabelo, os traços de nariz, né? Tamanho de olho, tamanho de boca, vai determinar ali a identificação desse grupo, né? Indígenas maias, sul do México, na contemporaneidade. Bom, o conceito de identidade, ele ultrapassa, né, atravessa aí as áreas da sociologia e da antropologia e está ligado às características do grupo social na qual o indivíduo está inserido. Então, as pessoas elas tendem a se comportar, né, de maneira que a sociedade quer que ela se comporte. Alguns fatores, como cultura, a própria história da região que a pessoa nasceu, o local, o idioma, são importantes para que um grupo compartilhe elementos identitários. Então, eu me identifico com as pessoas que estão à minha volta porque elas falam a mesma língua que eu me identifico com as pessoas que estão à minha volta porque elas possuem a mesma religião, eu me identifico com as pessoas à minha volta porque elas têm a mesma profissão, tá? Elas comem as mesmas coisas, né? Então, a gente tem uma alimentação bem parecida, tá? Que é a questão, né, da cultura alimentar. E, né, por exemplo, no estado de Minas Gerais, a gente tem, né, um traço alimentício bem característico, a culinária mineira, ela é bem específica e ela acaba tendo, né, até mesmo um reconhecimento nacional dessa especificidade e que acaba marcando uma caracterização do ser mineiro. A questão de gírias, a questão, né, de como se fala, né, eu perdi a palavra em português agora. A questão dos regionalismos da fala, né, de como que a pessoa fala, da acentuação das palavras, isso tudo marca, né, o grupo e dá identidade para ele, né, dá características específicas para ele. Bom, na filosofia, a gente vai voltar lá naquela questão do eu. A relação identitária na filosofia, que é um dos componentes da área de ciências humanas, é uma relação de cada coisa tem apenas consigo mesmo. É uma noção, né, que faz surgir um número de problemas filosóficos, incluindo a identidade dos indiscerníveis e questões sobre mudança de identidade pessoal através do tempo. Então, aquela relação, né, de como que eu mudo a partir das minhas experiências e sempre, né, a questão da oposição do eu com o outro. Então, a minha identidade ela está em oposição, né, com o outro recorrentemente, né, cotidianamente, o tempo inteiro. Então, isso, né, vai fazendo que essas oposições elas vão alimentando a minha identidade, né, e vão firmando as minhas características e eu vou me tornando, né, reconhecido, então, por essas características, por essas marcas identitárias. Então, já no campo filosófico, a gente tem todas essas questões de pensamento também, né, o que eu penso, como que a sociedade quer que eu haja, se isso vai em contraposição aos meus pensamentos, o quanto que eu posso agir, o quanto que eu não posso, ok? Bom, a identidade ela pode ser observada por meio da expressão da história dos sujeitos, né? Ou seja, né, como que as populações elas se comportam ao longo do tempo. Para isso, o pesquisador da área das ciências humanas, ele precisa se deter nos rastros que foram deixados no passado, para que você construa, né, o trajeto identitário de, por exemplo, um povo, o povo de Minas Gerais, né, ou os indígenas Yanomamis, ou a população chinesa. A memória dos indivíduos faz parte desses rastros que nos auxiliam a saber quem nós somos. Então, né, todos os traços identitários que nós temos hoje, que compõem, né, a nossa identidade coletiva, a nossa identidade social e cultural, elas são construções de memória dos antepassados que nós temos, tá? E lembrando que memória, ela não é um traço do que você lembra das suas experiências pessoais, mas memória
é o traço do coletivo, daquele grupo social, né, daquela sociedade, né, daquela região a qual você pertence. Então, a memória, tá, é aquilo que vem da tradição do grupo, não é da experiência individual. Diante de um universo tão incerto em que vivemos nos dias atuais, conhecer a história através das memórias ajuda-nos a compreender a identidade de um grupo. Jacques Le Goff, né, um historiador francês, e aí nós temos, né, o que ele está querendo dizer aqui, né, a importância das memórias, de se conhecer o passado, de se conhecer como que as questões foram construídas ao longo do tempo, né, como que a alimentação de um determinado grupo ela é construída, né, como que a religião de um determinado grupo é construída, como que esse grupo aceita determinadas questões que estão relacionadas às discussões da contemporaneidade, das mudanças comportamentais advindas, por exemplo, da industrialização, como que esse grupo ele trabalha a sua relação com o trabalho, né, com a questão do labor, né, da utilização da força para a produção agrícola, pecuária, industrial, artesanal, não importa. Essas memórias, elas são extremamente importantes para a gente compreender a identidade daquele grupo. Então, quando a gente pega lá, né, a figura daquela mulher, né, com as suas crianças no sul do México, é através, né, do passado que a gente vai entender por que elas se vestem daquela forma, por que a habitação que ela está é construída daquela maneira, né, entender o regime climático da região para poder entender aquele tipo de construção, aquelas vestimentas que ela está usando também tem a ver com o regime, né, climático da região que ela habita. Então, isso tudo é importante, né? E os registros deixados pelos antepassados também são importantes para essa análise, né, de como que esse determinado grupo constrói a sua identidade. Tá? E é extremamente importante para depois, né, quando a gente for tratar de eventos políticos, eventos econômicos, questões arquitetônicas de um determinado grupo populacional, a gente entenda, né, que esse conceito que isso, né, tem a ver com a identidade desse grupo. Bom, por fim, a identidade dos lugares se refere ao conjunto de características próprias que os diferenciam dos demais, que é o que eu acabei de dizer, né, que é a questão de como que o clima, a vegetação, né, os alimentos disponíveis, eles vão influenciar na composição identitária. Né? A questão do clima vai influenciar no tipo de vestimenta, a questão do clima vai influenciar, né, no tipo de arquitetura que esse grupo populacional vai desenvolver, a questão do clima influencia no tipo de alimentação disponível para esse grupo e esse grupo, a partir dos alimentos disponíveis, vai ter, né, o seu processo de formação culinário, que vai caracterizar esse grupo, vai caracterizar aquela região. Então, o lugar engloba o espaço construído pelos indivíduos e grupos humanos e o espaço que faz parte do cotidiano de uma sociedade. Os lugares geralmente refletem os indivíduos que neles habitam. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a própria maneira como o ser humano transforma o espaço em que ele vive é, né, causa de reflexão de como que esses indivíduos têm a relação com o local. Se eles são muito mais destrutivos, se eles são mais vivendo em simbiose com aquele local. Então, se a gente pode pensar na comparação, né, do modo de produção asiático, que é, né, desenvolvido na região do Crescente Fértil, que é um método mais destrutivo da natureza, e você tem, por exemplo, né, a relação das etnias, né, das nações indígenas do Brasil com o meio ambiente, que é uma relação completamente oposta, de respeito à natureza, né, de uso da natureza de forma consciente, né, entendendo que a natureza está ali, né, para prestar um serviço, mas também ela tem que ser respeitada, né, por esse serviço que ela está prestando, diferentemente, né, de desmatamento, né, de destruição para a área de plantio, para a área de pecuária. Tá? Então, são relações completamente distintas. E é isso que ele está querendo dizer aqui, que a relação do indivíduo é uma marca identitária também com o espaço. Bom,
Aqui nós temos, então, né, um dos prédios da Praça Vermelha em Moscou, né, que mostra a arquitetura dessa região e que, né, é um traço identitário da região, né, do povo russo. Bom, outro conceito que a gente precisa desenvolver, né, precisa pensar e precisa entender para que a gente consiga, né, ao longo dos anos do ensino médio, compreender todos os processos sociais, filosóficos, geográficos, históricos que vocês vão aprender, né, que vocês vão ir estudando, é o conceito de cultura. O que é a cultura? A cultura é compreendida como os comportamentos, tradições e conhecimentos de um determinado grupo social, incluindo a língua, as comidas típicas, as religiões, a música local, as artes, a vestimenta, entre inúmeros outros aspectos. Então, a cultura são todos os elementos ali que vão fazer parte do dia a dia do indivíduo. Tá? E claro que, né, tradições, comportamentos e conhecimentos do grupo social, como por exemplo a língua ela marca muito o grupo social da pessoa, né? A maneira de falar marca, né, qual grupo social que ela pertence e marca também o grupo etário que aquela pessoa pertence, porque crianças falam de uma forma, adolescentes falam de outra forma, adultos falam de outra forma, os idosos tendem a falar também, né, de uma forma diferenciada, mesmo estando no mesmo local, na mesma cidade, tá? Então, é uma cultura que tem a ver com a questão etária. Bom, religiões, comidas típicas, são coisas que também marcam, né, os processos identitários e são, né, composições culturais de um agrupamento humano. Para as ciências sociais, como a sociologia e a antropologia, cultura é uma rede de compartilhamento de símbolos, significados e valores de um grupo ou sociedade. São formados artificialmente pelo homem, ou seja, de uma maneira não natural. Então, são os elementos culturais, são os elementos que o homem forja. Então, a religião é forjada pelo homem, a vestimenta é forjada pelo homem, a culinária, né, as receitas culinárias são forjadas pelo ser humano. Então, esses elementos eles são culturais porque eles não são naturais. Ok? Bom, e por fim, o terceiro conceito que nós vamos trabalhar é o conceito de tempo. O conceito de tempo, né? A gente usa o quê? Tempo é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos, etc. A palavra tempo pode ter vários significados diferentes dependendo do contexto em que ela é empregada, né? Tempo pode ser o tempo, né, como está o tempo hoje, chuvoso, está nublado, está ensolarado. Eu uso o tempo, quanto tempo falta, né? Faltam tantas horas, faltam tantos dias, né? A gente tem tempos indeterminados, lá no tempo passado, né? Quando eu era criança, bem lá atrás. Então, né, o conceito de tempo ele varia conforme o uso dele. Bom, nós temos os tipos de tempo e os mais utilizados pelas ciências humanas são quais? O tempo cronológico, que é aquele, né, que a gente vai contando o desenrolar das atividades humanas, nascimento, crescimento, ir para a escola, festa, e também, né, o tempo, contagem de minuto, segundo, dia, ano e etc. Como nem sempre o tempo cronológico e histórico coincidem, existem povos que vivem diferentes momentos históricos no mesmo tempo cronológico, né? A gente pensar, por exemplo, que enquanto a gente vive na quarta revolução industrial, né, populações africanas e indígenas da América vivem ainda como caçadores-coletores, que é, né, no tipo de sociedade que nós vivemos, um momento pré-industrial para nós. Tá? Então, é isso que está querendo dizer aqui, né, que o tempo cronológico histórico nem sempre coincide. O tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças da sociedade e civilizações. É uma forma de contar o tempo a partir das ações dos seres humanos na Terra, pelas experiências de um povo, nação ou toda a humanidade, né, passada. Como, por exemplo, a Primeira Guerra, né, a Peste Negra, as grandes navegações, né, a construção de grandes cidades como Tenochtitlan, né, que hoje é a cidade do México. Então, a gente pode pegar, né, determinado evento e, a partir dali, mensurar o tempo histórico. Tempo de permanência, tempo de mudança, como, por exemplo, o ser humano cria a escravidão
e ela permanece até os dias atuais. Né? O ser humano cria agricultura e ela permanece até os dias atuais, mesmo sofrendo mudanças. E alguns eventos que têm, né, início e fim já, porque, como por exemplo o Império Romano, né? Surgiu, né, se fragmentou, deixou de existir e ele está ali num determinado período cronológico da história. Por fim, tempo geológico é o tempo do planeta, da sua origem até o momento atual. Então também é um tempo que a gente é diferente, né, da contagem do tempo histórico, que se conta a partir do surgimento do ser humano no planeta, e é diferente do tempo cronológico também, que é esse tempo mensurado, né, por contagem, ok? Bom, então a gente termina aqui essa aula, né, com esses 3 conceitos que nós vamos utilizar sempre nas outras aulas dessa sequência de habilidades que serão desenvolvidas ao longo, né, do primeiro ano do ensino médio. Eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro.